O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar ou investir no Nordeste. Aproveite um lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização da capital. Ligue 4042 5500 e conheça todas as oportunidades. Quer conforto e estilo para se exercitar? A Beachco é referência em moda fitness que une qualidade, design e tecnologia, porque treinar também é sobre se sentir confiante. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais e estratégicas, ajudando empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão, BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. O Sebrae Ceará está ao lado de quem empreende. Com soluções práticas e acessíveis, ajudamos a transformar ideias em negócios. Capacitamos, orientamos e abrimos caminhos para o crescimento. Seja qual for o tamanho do seu sonho, estamos juntos na sua jornada. Sebrae Ceará, a força do empreendedor está aqui. Quer se vestir com autenticidade e muito estilo? A DIP tem peças modernas, marcantes e cheias de personalidade. Aproveite novidades exclusivas e descubra looks que transformam o dia a dia. DIP, onde o cotidiano encontra o extraordinário. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo um tema relevante para você e um convidado que vai te inspirar. Antes de anunciar aqui o nosso ilustre convidado, eu quero te convidar a seguir as nossas plataformas. Vai lá no Conexão 085 Oficial, o Instagram, também temos no Spotify, o YouTube, o nosso site, conexão085.com.br, enfim, multiplataforma para melhorar e elevar a sua experiência. E agora eu quero te apresentar o nosso convidado desse episódio de hoje, nada mais que João Fiuza, ele que é o fundador da construtora Diagonal e vem aí construindo uma história belíssima de sucesso. Muito bem-vindo, João. Prazer, que honra recebê-lo aqui em nosso podcast, o Pode Conectar. Olá, Lídia, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, um prazer estar aqui. Estava já lhe devendo essa visita há um bom tempo. Verdade. Mas assim, é uma honra participar do Pode Conectar e passar um pouco da nossa história, do como é que a gente começou, tentar mostrar para aquelas pessoas que estão em início de carreira, pretendem ainda fazer alguma coisa no início da vida, que possa ser uma conversa inspiradora e mostrar também aquilo que a gente fez e pretende fazer. João, você realmente tem uma história de muito sucesso, muito inspiradora, né? Você construiu o seu império e eu queria que você compartilhasse essa história de sucesso, como tudo começou, né? Essa trajetória que você trouxe até aqui como um grande feito no cenário do mercado imobiliário. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Me formei em 1981. Desde jovem, eu nunca fui assim, um aluno brilhante, mas assim, era um aluno sempre mediano. Sou de uma família grande, uma família de 13 irmãos, onde as coisas na minha casa não foram fáceis. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, então eu sempre tive uma vida muito dura. Mas eu tive a felicidade de estudar em bons colégios e era assim, o esforço que meu pai fez, minha mãe, era de que a gente sempre tivesse assim, uma boa formação. E logo que eu entrei na faculdade, eu já procurei um trabalho na área da engenharia. Eu sempre dizia que eu era muito determinado, achava que eu nunca tive dúvida de que eu seria engenheiro. Eu passava por qualquer obra, eu gostava de ver. E então isso me trouxe assim, uma vontade muito grande de empreender logo desde jovem. E eu fui para fazer a faculdade. Nesse período eu já comecei a me desenvolver um pouco na área dentro da faculdade. E aí um dos professores de cálculo me chamou durante o período para ensinar, para fazer professor do Colégio Batista. E aí eu passei
alguns anos lá, 2 ou 3 anos, durante o período de faculdade, ensinando. Ensinava no segundo e no terceiro ano ginasial. Aliás, era da época do científico, que chamavam, que era o pré-vestibular. E foi uma experiência muito bacana para mim, para me lidar com pessoas, com jovens. Eu também era um cara muito novo. E isso foi bacana, uma época muito legal do início da minha vida. E depois eu me formei em 81, né? Comecei a faculdade. E logo que eu me formei, eu já vinha trabalhando no setor e eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo M. Dias Branco, com o seu Ivens. Para mim foi uma das maiores escolas e até hoje uma das maiores referências empresariais que eu vejo. Que eu tive assim, a gente sempre que a gente tem um mentor, tem uma pessoa que a gente se inspira. Se inspirar, né? E o seu Ivens foi uma pessoa que até hoje guardo bons ensinamentos dele e tive essa felicidade de conviver com ele. E daí eu comecei trabalhando fazendo aí obras comecei fazendo uma obra com ele ali na Leste-Oeste, em frente ao Marina, que hoje é a uma escola de hotelaria. E depois eu fui fazer um prédio na Avenida Beira-Mar, que é o edifício Solar da Volta e Solar da Praia. Edifício Solar da Praia. Comecei a trabalhar na estrutura de concreto e em seguida ele já queria que eu fosse, já me levou lá na fábrica para poder, era o início das obras da fábrica Fortaleza na BR-116. E daí eu comecei a fazer o início das primeiras obras, desde a terraplenagem, a estrutura, mas aí eu estava me envolvendo muito, né? Então eu sabia que eu ia ter uma posição de... porque ele poderia contar comigo e eu estava entendendo que eu estava caminhando para uma carreira de executivo dentro do grupo. Uhum. Mas eu não sonhava com aquilo, eu sempre tive um viés de empreendedor. E eu disse, olha, um dia eu chamei ele, eu estava perto lá dentro na obra, eu procurei o seu Ives e disse, seu Ives, eu queria conversar com o senhor, porque eu tenho algumas aspirações, eu queria ter uma carreira solo, eu queria fazer arriscar, eu sou uma pessoa nova, eu acho que se eu não arriscar agora, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E assim ele me deu todo o apoio. Eu disse, olha, eu queria sair, queria montar uma empresa isso do período entre 81, quando eu me formei, até o final do ano, né? Uhum. Foi quando eu abri a Diagonal. Eu fundei a Diagonal em dezembro de 81 e eu me formei em julho de 81. E nesse período eu fiquei com ele e, aliás, comecei como estagiário, depois é que eu fui efetivado como engenheiro. E então ele disse, olha, você tem todo o apoio e fique certo de que se algum dia der alguma coisa errada, as portas estão abertas aqui para você. Então isso me deu muita tranquilidade para arriscar, né? E eu acho que todo jovem, toda pessoa tem que... É uma palavra assim que eu uso muito quando as pessoas me perguntam. Eu acho que é coragem. A palavra coragem é uma palavra muito forte para quem quer montar qualquer negócio. Verdade. Para quem quer ser empreendedor, você tem que botar a coragem na frente. Se você não tiver essa força para acreditar de que você pode, né? Se ter a coragem e o desprendimento, você não consegue fazer nada, né? Trava, né? Trava. E aí eu montei, comecei fazendo pequenas obras, como eu falei, eu tinha um Fusquinha azul. O famoso Fusca azul, que tem uma simbologia muito grande nessa história, né? E muito legal. Onde eu carregava tudo na minha pasta, ali eu tinha tudo, fazia folha, fazia projeções, fazia cálculo, fazia todo o meu planejamento de obra, tudo era ali. Tudo era dentro do Fusca. Era ali, eu fazia em casa, mas era meu meio de transporte, né? Foi o meu primeiro carro que eu conquistei, que aquilo para mim era o meu patrimônio que você adquire, o primeiro patrimônio que é o carro, né? E foi muito legal. E eu guardo boas memórias disso. E aí eu fui aos poucos fazendo pequenas obras, fui fazendo residências, fiz indústrias, fiz
Fiz por indicação, você vai terminando faz uma casa para faz uma reforma de um apartamento, vai fazendo como toda empresa pequena começa, por onde ela começa fazendo pequenas obras. Fiz posto de gasolina, enfim. E o tempo foi passando, eu fui criando um pouco mais de experiência, e aí por volta dos anos 80, mais ou menos, não, por volta de 83, 86, logo depois de formado, depois de 82, 83, começou uma onda aqui das obras do apreço de custo, os condomínios fechados. E o condomínio fechado era uma modalidade que foi implantada pela construtora Metro, que trouxe de São Paulo, que era uma modalidade, os clientes compravam terreno, e se desenvolvia um projeto, a construtora entrava prestando algum serviço para aqueles condôminos. E o Seu Ives tinha muito terreno. E aí, naquela época, o Luciano Cavalcante e o Luiz Fiuza, que é arquiteto, que é meu irmão, ele estavam desenvolvendo o Luciano vendendo e o Luiz projetando para a construtora Metro. E aí surgiu a ideia de a gente, nós três, de levarmos para o Seu Ivens uma ideia para o terreno que ele tinha na beira-mar, que é o prédio solar da Volta. Até hoje é um prédio referência que fica ali na beira-mar com o Frei Massueto, que é o prédio que a família mora, que a dona Consuelo ainda mora lá. Isso para mim foi assim, porque nós levamos essa ideia para ele, o Seu Ivens comprou a ideia. Não só, nós fizemos uma ideia que na época foi uma ideia muito inovadora para o momento, porque a gente apresentou um projeto assim, o mercado apresentava, maior área de apartamento que tinha em Fortaleza era em torno de 300 e poucos metros, 400 metros, eu acho. E nós levamos uma ideia para fazer 17 apartamentos de 700 metros, com mais uma cobertura. E aí ele disse que a cobertura era dele. E que a gente podia usar o nome dele como referência. E aí foi fácil, porque quando a gente montou o projeto, o Seu Ivens ficou com a gente rapidamente fechou, porque tinha o nome dele por trás, que era um nome muito bom, sempre foi. E a partir daí fizemos um consórcio. Uma das primeiras obras grandes da Diagonal foi essa, porque a gente fez um consórcio com a Edibra, e aí fizemos essa obra do Solar Volta da Jurema em consórcio. Eu tinha uma pequena participação, a Edibra tinha uma participação maior, mas toda a engenharia, toda a tecnologia, todos os processos construtivos, tudo que foi montado para aquela obra, que na época não existia, né, como lajes protendidas, que era uma novidade, formas do elevador com forma de deslizantes, tubulações em cobre, dois elevadores sociais no prédio, isso não existia em Fortaleza. Então a gente foi criando muitas inovações. E aí eu botei no meu DNA, eu pegava um avião, ia para São Paulo e ia atrás de coisas novas, de trazer coisas novas. Então eu sempre tive essa vontade de fazer coisas diferentes. E aí desse início com a Edibra, a gente ainda fez mais 3 edifícios. Foi o edifício Lido, o edifício Jangada, o edifício Mirante, todos na beira-mar. E aí eu já entrei na construção pela porta da frente, porque eu comecei fazendo prédio na beira-mar. As melhores obras. Já chegou chegando, né? Já chegamos. Fincando lá. E eu era muito novo nessa época, né? Nós estamos falando aí, eu tinha entre 25 e 27 anos, mais ou menos. Então, as coisas foram... E aí eu fui ficando uma bandeira da nossa marca, com uma coisa, era muito cuidadoso, sempre fui muito criterioso, com acabamento, com projeto, com qualidade, com a mão de obra especializada, com coisas inovadoras. Os nossos projetos sempre foram diferenciados. Era e é, né? E são demais, diferenciados. E com isso a empresa foi tomando um corpo, eu comecei a lançar, depois eu saí, a gente saiu dessa parceria e eu fui criando a minha carreira solo, e aí começa a chegar negócio, as coisas vão acontecendo, começa a chegar muitas obras, praticamente grande parte na beira-mar, né? Fui fazendo
obras na beira-mar, e a gente foi procurando fazer coisas realmente sempre diferentes, procurando fazer aquilo que o mercado na época também não era mais fácil, porque não tinha tanta concorrência. O nome começou a ficar muito forte em termos de credibilidade, entrega, de qualidade. E aí, essa foi assim o início do... Assim, um terço da história da Diagonal começa por aí. Né? Que maravilha. Você falando aí, eu aqui ouvindo atentamente, porque realmente é uma história muito, muito inspiradora, né? E como você mesmo colocou no início, é uma história com uma demonstração de muita coragem, seguindo o feeling, que é tão importante, né, para o empreendedor, principalmente para aquele que está começando. E aí, você falando aí do Fusca Azul, quando você olha para trás e vê como tudo isso se desenrolou, né? E como foi para começar e como é hoje? Assim, qual é esse sentimento? Não, hoje eu diria assim, são dois momentos distintos, né? Eu não digo que a vida de empresário e de empreendedor, e principalmente no Brasil, que é um país muito incerto, onde também na época que eu comecei, eu convivi com inflação de 80%. A inflação, você imagina, você está com um preço hoje de 100 e terminar o fim do mês você está com 180. Então a gente trabalhava com um indexador, como se fosse um indexador da época, que eu me lembro que chamava-se ORTN, que é Organização do Tesouro Nacional, que era dolarizada, era uma coisa dolarizada. E então isso tinha essa dificuldade, né? Não tinha um sistema de informática, não tinha ainda, a gente fazia planilha, fazia tudo na mão. Então essas dificuldades eram as dificuldades da época. E também, por outro lado, você tinha um mercado mais amplo, o Brasil crescendo, a indústria crescendo, as pessoas, o nível de pessoas, a força do trabalho crescendo. Hoje você tem um país, assim, uma globalização da engenharia, uma globalização de tudo, e das informações, De principalmente, informação, de modo geral, né? da tecnologia. E hoje as dificuldades são outras, mas a gente tem mais, eu diria que as dificuldades do passado me ensinaram a ser resiliente, tá certo? E essa resiliência lhe dá não só musculatura e maturidade para você trabalhar com os problemas de hoje. Então, os problemas de hoje a gente trata com menos alvoroço, vamos dizer assim, fica mais tarimbado, tem mais força para enfrentar os problemas de hoje. E tem mais informação também. Então, são momentos distintos, todos eles não são fáceis. Os momentos a gente tem que ter trabalho, tem que ter resiliência, para enfrentar o dia a dia desse Brasil que é tão grande, mas é tão complexo, né? Bem complexo. E assim, a gente vem aí para o cenário atual. Você que teve todo esse feito, essa construção, essa trajetória aí tão de sucesso, né? Porque foi pautada na coragem, na resiliência e no trabalho, na força-tarefa. Hoje, a gente tem um cenário no mercado imobiliário aqui muito competitivo, né? Mas numa crescente muito grande, num momento muito importante. O mercado ele representa muito para a economia. Sim, sem dúvida. Né? No nosso estado. E um mercado que tem a preocupação está elevando, né, a qualidade das obras, das entregas, as experiências. E a Diagonal, ela se posiciona muito bem, tanto a Diagonal como Premium, assim como você também vem com a Victa, né, nesse outro cenário. E eu queria que você falasse um pouco a diferença disso e como surgiu essa necessidade de separar. E eu sei que você é campeão aí também com a Victa, né? Eu escuto os colegas falando, ele só quer saber da Victa agora, é porque bons negócios com certeza representam, né? Não, a Victa foi uma visão que eu tive de mercado
Porque, como eu digo, o Brasil, o segmento imobiliário, ele sempre passou por, por altos e baixos. Assim, quando eu digo altos e baixos, é momentos em que você tem uma força, momento, um vento na vela muito bom que está rolando para esse tipo de venda, e tem momentos que você tem dificuldade, não só de crédito, como também de Selic. A gente depende hoje de mercado, de Selic, para poder o momento da economia. O momento da economia é muito importante, está intrinsecamente ligado ao setor imobiliário. Então, eu sempre gostei do alto padrão, nosso DNA sempre foi o alto padrão, com a marca da Diagonal, que vem cada vez mais se consolidando. Mas aí eu tive a gente sempre acompanhando o mercado, muito antenado com o que o Brasil estava acontecendo. Eu disse, olha, eu acho que a gente precisa ter algumas alternativas dentro do nosso negócio. Eu acho que a gente precisa ter uma porta de saída para os momentos, uma janela de saída para os momentos. Então, acho que a gente tem que ter uma outra marca que possa trabalhar nos dois segmentos. No segmento de altíssimo padrão, a gente precisa criar uma outra marca e fazer o segmento de baixa renda. Esse segmento de baixa renda é um segmento que o Brasil tem uma demanda muito grande, onde está o mercado. Eu já venho acompanhando ao longo da história tudo o que se passa em termos de mercado. A gente, em relação a financiamento bancário, a demanda é grande, tem financiamento, tem a mão de obra, não é o cenário atual, mas assim, tem uma mão de obra de baixa qualidade que dá para você aproveitar na obra, nessas obras de segmento. É um problema social, porque você resolve o problema da casa própria. Enfim, é uma cadeia e melhora também a economia, injeta dinheiro na economia. Então, e aí veio a ideia, eu fiz uma parceria com uma empresa mineira em 2016, 2015, a gente fundou a Victa, e a gente trabalha nos dois segmentos. Hoje tem a gente começou com a Victa no outro prédio, para poder entender um pouco da complexidade da operação, porque é muito difícil você estar trocando esse chapéu do segmento econômico com o segmento de alta renda, de alto padrão. Nós fomos convivendo com isso, entendendo, mas com duas soluções apartadas. Mas depois vimos que daria para juntar, porque a gente tem a diretoria a mesma, o suprimento é o mesmo, o setor de qualidade é o mesmo, então a gente viu que daria para trazer, otimizar custo. Hoje a gente mudou-se há 3 anos para uma sede nova, aí trouxemos a Victa para dentro. Embora tenha coisas e estruturas separadas, pessoas que trabalham só para a Victa internamente, pessoas que trabalham para a Diagonal. Mas, em resumo, o marketing também tem a mesma gerente, o jurídico é o mesmo, o suplemento é o mesmo. Então, assim, o que é que muda hoje? O comercial, né? O comercial é outra coisa completamente diferente, e a engenharia. E a engenharia, que também é outra operação, um pouco mais tão complexa quanto do alto padrão. Mas é uma empresa que está muito bem. Hoje eu diria que a gente talvez esteja aí entre as 3, 4 empresas, concorrendo inclusive com as empresas de fora, né? Acho que assim, daqui do Ceará talvez a gente seja uma das que tem o maior volume de apartamentos, né? Nós devemos estar girando em torno de 3 mil apartamentos em termos de obra. Então é muita coisa, e a empresa está se desenvolvendo aí a todo vapor. É muita coisa. E assim, é claro para mim que vocês têm uma relação muito importante com o mercado, né? E vocês se importam muito com as relações humanas. Então, isso é parte da cultura da empresa? Internamente, isso vem de dentro para fora? Com certeza. Eu acho que uma empresa, você não consegue fazer uma empresa sozinho, né? A empresa se faz com as pessoas. E você, para ter as pessoas motivadas, para você ter as pessoas que têm aquele sentimento de pertencimento da sua empresa, e você precisa implantar uma cultura
que aquelas pessoas acreditem no seu projeto. Então a gente exercita muito isso. A gente hoje, na empresa, a gente procura ter boas pessoas, bons líderes, uma liderança de alta performance, que esteja focado em resultado, que esteja focado em metas, em meritocracia, mas a gente não larga essa coisa da cultura. As pessoas, tanto é que quando a gente contrata alguma pessoa, a gente faz questão de dizer quais são as nossas culturas, qual é a nossa cultura, quais são os nossos valores, quais são os nossos horizontes, deixa bem claro, porque aquelas pessoas que não se sentirem enquadradas nessa cultura, elas ali mesmo já filtra, já não se conecta. Já não se conecta na entrada, entendeu? Então a gente tem um time jovem, um time uma liderança forte hoje, né? Então, pessoas é tudo dentro da empresa. Você não tivesse esse olhar, esse viés para as pessoas, eu acho que a empresa ela já nasce morta. Porque as pessoas hoje são muito... tem que se sentem e tem que ter essa valorização para que as pessoas se sintam motivadas para incutir aquela cultura e trabalhar para o bem da empresa. É isso aí. Olha, está sendo assim tão esclarecedor e motivacional. Acho que esse podcast aqui vai ser motivacional, viu, para muitas pessoas, porque está dando o passo a passo de uma construção. Obviamente, cada uma dentro das suas limitações e dificuldades, mas com coragem, né, João? Coragem, Com coragem, porque você está dando aqui um show de coragem e determinação, com tanto posicionamento em direção àquilo que você acreditava e acredita, né? Tem que acreditar no seu projeto. Se você não acreditar em você e mostrar que você consegue, as pessoas só vão acreditar em você depois que você provar para aquelas pessoas que você está fazendo mostrando para aquelas pessoas aquela sua ideia, aquele seu projeto. Aí as pessoas passam a acreditar, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, falando de alto padrão, cada vez mais, assim, as construtoras têm vindo com alta tecnologia, né, com excelentes arquitetos, né, projetando aí cada vez mais, como diz o Ricardo Bezerra, a Dubai do Ceará, né? Fortaleza está virando a verdadeira Dubai. E aí eu queria que você falasse sobre o alto padrão, porque eu sei que você tem aí prédios luxuosíssimos e com entrega de louvor, com experiências, trabalhando a experiência do cliente. Eu queria que você falasse um pouco desses empreendimentos para que as pessoas saibam mais, né? Isso foi uma das coisas que veio a favorecer muito essa mudança da arquitetura do Ceará, e eu diria que a arquitetura do Ceará hoje ela passou a ser realmente uma referência a nível de Brasil, porque se você olhar, por exemplo, a arquitetura, não desmerecendo os nossos vizinhos nordestinos, mas se você vê algumas beira-mares, projetos, não são projetos bem comportados, não são projetos feios, mas são projetos assim mais bem comportados, não são projetos impactantes. E Fortaleza, depois que veio que o prefeito aí na época do Roberto Cláudio, que foi um momento muito especial para nós na construção civil, e inclusive com o trabalho do Sinduscom, da criação da lei da outorga onerosa. Então, a outorga onerosa é uma ferramenta que a prefeitura criou que você consegue elevar a sua edificação até 170 metros. Antigamente, você estava limitado a 72 metros. Então, praticamente que dobrou a altura dos prédios. Então, quando você faz isso, a edificação, um prédio, o design do prédio ele tende a facilitar para os arquitetos esse design, porque se torna um prédio mais longilíneo. Então, ele se torna isso dá uma colher de chá para os arquitetos de pintar e bordar em cima de uma diferente. Você criar um prédio baixo e depois fazer isso facilita muito para o design. Então isso ajudou bastante
essa lei da outorga. E a gente tem muito bons profissionais aqui, né? Os escritórios aí que... E aí nós fomos mais além. Nós começamos a instigar os nossos arquitetos que trabalham, mas hoje a gente tem praticamente uma gama de projetos com o Daniel Arruda, que é um grande parceiro nosso, e a gente foi instigando o Daniel, porque já tem uma relação de uma gama de projetos conosco, e fomos instigando para fazer coisas diferentes. O Daniel é um cara muito bem formado, um cara muito criativo, e daí estão surgindo bons projetos como o Epic, como surgiu o Praça Portugal, que já é um pouco um estilo diferente. O Ed, que é aquele que o carro entra. Que o carro para, que aquilo foi uma outra uma disrupção do mercado, vamos dizer assim, de tecnologia. Com né? certeza. E aquilo tem uma história legal, porque as pessoas pensam que o Ed é mais voltado para as pessoas que são aficionadas por carro. E não é. Né? A gente hoje consegue provar de que o elevador de carro ele serve para não só levar o carro para a garagem, para facilitar a vida, principalmente das mulheres, que é onde... É um facilitador também, né? Facilita para a obra, para içar também, com os prédios altos, não tem mais esse problema de içamento, tudo cabe dentro do elevador. Esses prédios também vivem em reforma, sempre tem grandes obras, aquilo facilita para descer todo tipo de material, bancada, então assim... E é um pouco mais caro do que um elevador normal. Então, você tem uma coisa opcional. Se quiser deixar o carro lá, deixa. Se não quiser... Sobe. Não, ele estende a sala. Ele tem uma opção de ter uma planta estendida, mas tem um elevador que dá todo esse conforto para a estrutura do prédio. Entendeu? Então, isso é uma coisa bacana. E as pessoas entenderam esse racional e tanto é que o prédio está todo vendido. Né? E isso foi um dos ganchos que ajudou no marketing e da inovação. E sinalizou para o mercado essa questão da inovação, né? Porque... Total. E, então, complementando o que você me perguntou, essa coisa do design, e aí nós temos, assim, dentro do nosso DNA, eu sempre falo com o nosso time de que cada prédio nosso ele tem que ter uma inovação. Cada lançamento ele tem que ter uma inovação. É o do carro. O Praça Portugal foi uma fachada mais assim, pro clássico, né? E você precisa ter coragem para poder colocar uma fachada dessa, porque nem todo mundo agrada, principalmente num lugar tão emblemático como é a Praça Portugal. Mas aquilo também foi uma coisa disruptiva. As pessoas compraram a ideia. Depois veio o Legacy, que também é um prédio que tem um design diferenciado. Você tem o Edge, você tem o Epic, que aí foi uma ideia que surgiu nossa também, do Daniel, de a gente fazer um prédio que ele fosse meio que torcido, né? Tivesse assim, uma movimentação na fachada. Sim. E aquele que fica atrás do ideal. É um prédio que está ficando assim um espetáculo. O prédio vai ser referência. É um prédio daquele, ele estaria bem em qualquer lugar do mundo. Não só em termos de paisagismo, em termos de estrutura, de infraestrutura do prédio. Esse é um prédio, ele tem um salão um lounge em cima, que vai ter um piano bar, que vai ter uma acústica. O projeto a gente pensou em toda a acústica do prédio. Então tem umas diferenciais elevadores de altíssima velocidade. Você sai do subsolo e chega no último andar, no 53, no 50, né? No 51. Você chega em menos de um minuto, você chega em 58 segundos. Né? E isso contribui, inclusive, com a valorização do setor, Total. né? Porque, assim, muitas pessoas questionam, meu Deus, quantos... Mas está muito aquecido. O mercado está muito aquecido, e realmente. Se você olhar, sempre tem a melhor opção de investimento, né? Investimento, eu diria que e também de moradia, né? De moradia, com certeza. Esses prédios novos que estão entrando, que vão estar prontos aqui nos próximos 5 anos, está mudando completamente a paisagem da cidade, né? E principalmente depois da pandemia, né? Essa questão da experiência da moradia, ela se faz cada vez mais importante. E os prédios têm que ter uma infraestrutura mais robusta,
Até porque o condomínio fica barato para você dividir a conta, né, das infraestruturas. Quando você tem uma estrutura grande para dividir um prédio anteriormente com 20 apartamentos, 22, hoje você está dividindo o custo com 45, 47 apartamentos. Né? Ou o dobro disso, 90, 95, se for 2 por andar. Então assim, é uma sacada muito boa da prefeitura, que isso espero que dessa nova mudança do plano diretor, que vai entrar agora a partir do ano de 2026, eu espero que isso seja preservado ou melhorado para facilitar a vida dos incorporadores. João, muito obrigada por você ter vindo nos prestigiar, participar aqui do nosso podcast. Foi um grande prazer. Foi enriquecedor esse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas que vão se conectar com esse episódio vão ter bons insights e, assim, é engrandecedor ver uma trajetória de sucesso construída lá de baixo e chegando aqui, sendo essa referência que é no mercado imobiliário e todo o cenário empresarial aqui do nosso estado. Então, parabéns por tudo e muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço assim, o convite, estar aqui participando desse seu podcast, que tem sido aí muito ouvido, e eu mesmo estou sempre ali na academia vendo quando eu estou. Coisa boa. Enfim, parabéns e fico feliz em estar aqui. Muito obrigada. E por falar em academia, eu sei que você é um atleta, então a Bitco mandou um mimo para você aqui. Ó, é seu. Obrigado. É Amanhã seu. mesmo eu estou usando. Amanhã, pronto. Tem que usar mesmo. Espero que você goste. Olha aí. Amanhã mesmo eu estou lá usando. Boa, malha bonita, boa, né? Coisa boa. A Bitco, ela é de Natal e está entrando aqui agora em Fortaleza e está vindo com força total mesmo. É uma empresa nordestina, né? Tem que prestigiar, Tem que prestigiar, exatamente. Está vindo com tudo. E aqui, o mimosinho da Secran e do Conexão 085, para você sempre estar lembrando da gente. Obrigado, Lídia, mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem o nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará e do cenário empresarial para você que nos acompanha.